E, Bernardo, é um Flamengo desorganizado. É um Flamengo que leva a bola no alto de novo. Gol de cabeça de novo. É um Flamengo que sabe, você sabe, vai ter jogo do Flamengo em mata-mata, vai levar gol de cabeça. Então, são erros que se repetem e o Tite não acerta esse time. Já é mais de um ano de trabalho. Boa noite, Thiago. Espero que você esteja bem. Um abraço ao Rodrigo Viga, ao Fábio Piperno e ao Flávio Prado. Eu vou fazer um contraponto aqui em relação às suas críticas, ao seu desabafo, inclusive. Diante das circunstâncias, eu repito, o Flamengo precisava estancar a sangria. O Flamengo tomou uma pancada não jogando bulhufas contra o Botafogo. E que ele estancou em quê? Ele estancou o quê? Ele se classificou. Foi bola na trave o tempo inteiro. Vai ter papação de ovo do Tite hoje aqui? Não vai. O Flamengo levou um massacre. O Flamengo levou um massacre. Não jogou nada. O Flamengo foi ridículo. O Flamengo hoje foi um time pequeno. É por isso que o Tite continua fazendo isso. Porque ninguém critica. O que o Flamengo jogou hoje é patético, Bernardo. Não jogou nada. O Flamengo não estancou nada. O Flamengo foi massacrado. Ele foi massacrado pelo Bolívar. Mas não era pra se classificar. Não, teve bola na trave mais de uma vez. O Rossi foi o melhor em campo. Sim, o Rossi foi o melhor em campo. Então não estancou nada. O Tite foi sortudo, cagão. Mas jogar... O Flamengo dele continua sem jogar. Não, o Flamengo não jogou nada. Não estancou nada. Thiago, o Flamengo não jogou nada. Tá? O Flamengo jogou mal, o Rossi foi o melhor em campo com 7 defesas. O Flamengo deu 50 chutões, foram 50 no jogo, na altitude, como disse o Viga, tem que jogar tocando a bola. O Flávio Prado falou sobre isso na transmissão. Ponto. Travessão na outra linha. O Flamengo precisava sair classificado. O Flamengo tinha de se classificar. Você usou a palavra estancar. Ele não estancou nada. Foi o que você falou. O Flamengo, ele tem zagueiros de qualidade. Ele não sai jogando uma bola. Não, foram 50 chutões. Ele não sai jogando, o Flamengo não toca. É assim, toma Bolívar, pega a bola de novo, vem. Então o que eu digo é, ele não estancou nada. Ele foi sortudo, ele foi cagão, ele passou. Mas desse jeito o Flamengo vai passar até as semifinais, porque o Flamengo, até nisso ele é largo. Ele pegou o Bolívar, o Peñarol. Agora vai pegar o Peñarol, que também não é um temido adversário. Que perdeu no Uruguai para o Nacional, que perdeu hoje pro São Paulo por 2-0. Tá? O time do Peñarol é fraco, não estou falando de tradição. O Peñarol tem 5 Libertadores da América, é um time tradicionalíssimo, mas hoje esse time é ruim. Dá para imaginar o Flamengo chegando na semifinal? Dá. E aí, num confronto contra Botafogo ou São Paulo, não sei. É semifinal de Libertadores. Esse time do Flamengo já jogou mais do que vem jogando nessa temporada. Me lembro da goleada sobre o Atlético Mineiro. O Flamengo não jogou mal. Agora, o Flamengo está numa fase ruim. O Tite está numa fase ruim. Vejamos se vai ser uma fase ou se esse Flamengo vai ter tanque para chegar mais longe na Libertadores da América e na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. Agora que se classificou, qual é a questão? É poupar na Copa do Brasil ou no Campeonato Brasileiro? Vai ter que fazer isso. O Flamengo é um time cheio de desfalques. Foram 7 na partida. E por que o Flamengo é um time tão morto também? Flamengo eu não vejo o Botafogo ser um time morto assim. Eu não vejo o Cruzeiro ser um time morto assim. Você tá certo. O Palmeiras é um time morto. Todo mundo fica cansado, todo mundo machuca. O Flamengo é um time hoje mal preparado fisicamente. Ele é. O Botafogo fez 5 jogos a mais do que o Flamengo na temporada. E o Botafogo tá jogando mais bola do que o Flamengo. Se bem que o Luiz Henrique saiu machucado ontem, né? O Flamengo é um time que planejou errado a sua temporada. Planejou mal. Priorizou a Copa do Brasil, jogou contra o Palmeiras como se fosse final de Copa do Mundo e agora tá estrupiado fisicamente. Mas o que eu digo em relação ao jogo de hoje, a gente está analisando o jogo de hoje. O Flamengo tinha de se classificar. Imagina o desastre, Thiago, que seria uma eliminação hoje para o Bolívar. Imagina o desastre. O Flamengo se classificou. E era pra ser. Foi um massacre do Bolívar. Mas não foi um massacre no Maracanã, no jogo de ida. Não foi um massacre. O Flamengo não jogou bem. O Flamengo não está jogando bem. Não estou falando que o Flamengo esteja jogando bem. Mas o Flamengo hoje tinha de se classificar diante das circunstâncias. 7 desfalques e essa altitude de 3.600 metros. É, galera, rolou uma discussãozinha aí, o Pilhado completamente transtornado, porque o Flamengo não jogou bosta, realmente não jogou muito mal. O Flamengo, algumas poucas atuações aí salvando, como por exemplo, pra variar, né, a variação do Gerson, o Nico não jogou muito bem hoje, o Nico perdeu muitos gols, inclusive o Nico
tá numa má fase aí, cara, vem perdendo muitos gols, não é aquele De La Cruz que o Flamengo teve e que encantou a torcida. Ainda joga muito o Nico, cara, só que ele não tá tendo um desempenho tão bom quanto um dia ele teve. Desde que ele voltou aí da Copa América, ele não vem tendo alguns bons desempenhos aí, o Nico. O Luiz Araújo correndo o jogo inteiro, jogando muito bem. O Léo Ortiz também jogando muito bem, cara. Enfim, o Flamengo, poucos aí salvaram, fizeram uma boa atuação. O Carlinhos mesmo não jogou bosta nenhuma no jogo de ontem. Infelizmente, é realidade, eu gosto do Carlinhos, a torcida gosta do Carlinhos, mas o Carlinhos, cara, foi menos um em campo ontem, porque o Carlinhos não ajudou muito. A bola não chegou pra ele, eu entendo isso, só que ele não voltava pra dar combate. Igual o Pedro fazia, por exemplo, igual o Gabigol faz muito. O Pedro era assim, igual o Carlinhos, depois ele melhorou e voltou a ajudar o time, melhorou como jogador, né? Melhorou seus fundamentos, virou um jogador melhor. O Carlinhos aí tem que buscar se espelhar um pouquinho no Pedro aí, nesse quesito de voltar pra dar mais combate aí, cara. Mas eu notei uma coisa que foi, eu notei, eu achei estranho. No começo do vídeo, o pessoal tá discutindo aí o Bernardo e o Pilhado, porque o Pilhado tá falando que o Flamengo não jogou bosta nenhum, o Bernardo fala que sim, o Flamengo não teve um bom desempenho, jogou muito mal, mas classificou. Perdeu a guerra, perdeu a batalha, perdeu a batalha contra o Bolívar em La Paz, mas ganhou a guerra. O que foi a guerra? A classificação para as quartas de finais da Libertadores. O Flamengo fez isso. Apesar de ter jogado muito mal, o Flamengo se classificou. Foi isso que o Bernardo falou. O Pilhado tava pé da vida, veio aqui quase estourando, vermelho, gritando, louco, transtornado. Daí nisso o Pilhado fala, não, se for ter babação de ovo aqui não vai ter babação de ovo do Tite aqui não. Deu pra ele pensar, cara, o Bernardo não fez isso, mas se ele quisesse fazer, qual que era o problema, sabe? Eu não entendi, o Pilhado não ia deixar ele falar, o Pilhado tava a pé da vida, se expressou mal, falar, não vai ter, ele ia discordar dele, ou não ia deixar ele falar, sabe? Você falasse, não, se ele defendesse o Tite com unhas e dentes, sabe? Fosse um fã inédito do Tite, gostasse, amasse, adorasse, tivesse um pôster do Tite como técnico da seleção no quarto do Bernardo Ramos, ele fosse defender o Tite com os dentes. O Pilhado não ia deixar? Eu não entendi muito bem, cara. Eu não sei se ele se expressou mal, se ele realmente quis dizer isso, ele não deixaria o Bernardo Ramos falar, se ele fosse defender o Tite e falar, não, o Tite fez muito bem, o Flamengo jogou bem, é porque foi contra isso aqui, o Tite foi brilhando na escalação, escalou o cara aqui, escalou o Nico aqui, escalou o Gerson um pouco mais pra trás, um pouco mais pra frente. Sabe, eu não entendi, se ele realmente quis dizer que não ia deixar o Bernardo falar, se ele fosse defender o Tite, se ele fosse discordar do Pilhado, ou se ele ia discordar veementemente, ia discordar com uma força assim absurda. Porque, cara, se for a primeira opção, que ele não fosse deixar o Bernardo falar, daí teríamos que rever alguns fundamentos aí do Pilhado, cara. Porque não deixar o colega de profissão dele, jornalista, colega dele, falar só porque a opinião deles divergem, daí é meio complicado. Mas por enquanto foi isso, meus amigos. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. Deixe seu like, se inscreve no canal e também aciona o sino de notificação. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço a todos e até mais. Vamos, Flamengo!